E aí, galera, agora ó, vou fazer a continuação, a explicação do conteúdo da semana 3 e da semana 4 do PET para o terceiro ano de Física. Fechou? Então, olha só. Nessa parte agora, nós vamos entrar no conceito de força elétrica e campo elétrico. O que é isso? Ele começa aqui no plano falando sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, gente, ele expressa e mostra você como calcular a força elétrica existente entre dois corpos, quando um é de uma carga e quando o outro é de outra carga, ou enfim, os dois são de mesma carga. Como que isso funciona? Quando eu tenho um corpo, por exemplo, positivo, e eu tenho um outro corpo, por exemplo, negativo, vai existir uma atração entre eles. Quando eu tenho um corpo, por exemplo, positivo e um corpo, por exemplo, positivo, vai existir uma repulsão entre eles. A lei de Coulomb nos ensina a calcular essa força. Tem muito aluno, gente, que me pergunta, Hugo, para que a gente estuda aí de eletricidade? Como é que eu vou usar para a força elétrica? Cara, quer um exemplo bem maneiro? Olha só, vamos pegar um exemplo. Se eu tenho um material metálico, outro material metálico em cima e coloco os dois com a mesma carga, positiva e positiva, eles vão se repelir. Imaginem que essa minha mão de cima é um metrô, é um trem. Imaginem que essa minha mão de baixo é um trilho. Se eu pego os dois e boto cargas positivas, eles vão se repelir. Ou seja, o trilho vai fazer o metrô flutuar. Se eu inclino o trilho para frente, o metrô anda para frente. Se eu inclino o trilho para trás, o metrô freia. Pô, é mais ou menos de uma maneira bem simples um processo de um metrô, por exemplo, elétrico, vamos dizer assim, poderia ser. Então já tem uma aplicação maravilhosa, tá? Todos esses processos, aquelas televisores, mais para frente eu vou explicar direitinho isso para você, aqueles televisores só existem devido ao cálculo dessa força, dessa lei de Coulomb aí, ó, esse maluco. Cara, por causa disso que você consegue assistir a televisão, seu telefone celular, tudo surgiu disso daí. Então você, para chegar num processo que eu tenho certeza que você vai ser capaz de projetar aí um avião, uma televisão, o que for, você precisa entender isso aqui, né? Agora, Hugo, não, eu sou de biológicas. Cara, beleza. Para você entender um processo de biológicas ou de humanas, você também vai precisar usar isso daí um dia na sua vida, tá bom? Então, presta atenção nisso daqui, tá? Eu na aula de eletromagnetismo mesmo, eu dou um exemplo daquelas ressonâncias magnéticas. Se o profissional responsável, se o técnico lá, se a equipe de saúde não se preocupar com alguns detalhes, a ressonância magnética pode queimar um paciente. Se tiver, por exemplo, um corpo cilíndrico metálico como isso daqui, como um anel, dentro de um campo magnético, vai queimar a pessoa. Então é muito importante que a gente estude a eletricidade sim, independente do ramo, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui, né, deixando de projetar o avião, deixando de projetar a televisão, vamos lá. O que é a força elétrica, gente? A força elétrica existente entre essas duas cargas vai ser igual, né? A força, o módulo dela vai ser igual a uma constante K vezes Q1 vezes Q2 em módulo dividido pela distância ao quadrado. Bom, assim que eu calculo a força elétrica entre dois corpos, tá? Hugo, se for dois positivos, se for um positivo e um negativo, se for os dois negativos, é assim? É assim. É assim que você vai calcular essa força de repulsão ou de atração, tá bom? Então, olha só, K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado, tá bom? Na fórmula ali ele não botou em módulo, mas ele falou aqui embaixo, ó, módulo das cargas elétricas. E o que é esse K, gente? Esse K é uma constante eletrostática. A força elétrica no vácuo é de um jeito, no ar é de outro, tá bom? Então, ele deu uma tabelinha aqui embaixo, ó, deu aqui um valor, ó, K igual a 9 vezes 10 a nona. Gente, essa constante K, na grande maioria dos exercícios, ele vai te dar. Não é exigido que você decore. É importante que você saiba que tem essa tabelinha aqui, ó, as constantes aqui, ó, no teflon, na parafina, no papel. Cada um tem uma constante diferente.
Você precisa decorar isso? Não, pelo amor de Deus. A gente não vai pedir para você decorar isso para uma prova, uma coisa desse jeito, gente. Nós precisamos que você saiba que existe essa tabela. E aí, na maioria das questões, em todas as questões que eu já vi de força elétrica, ele dá essa constante K. E a grande maioria utiliza isso aqui, ó. Essa aqui, eu vou até pintar aqui para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Ih, não dá para pintar. Vou até marcar aqui para vocês, eu vou marcar aqui, ó. Marcar, seleção, linha. Pronto. Uma linhazinha aqui para vocês aqui, ó. Marquei. Essa dali é muito importante. Tá bom? Mas preciso decorar? Cara, na maioria das questões vai te dar esse K. Então vamos lá. Depois ele fala sobre o campo elétrico. O que é isso, gente? O que é campo elétrico? Olha só. Nós vimos que essas duas cargas aqui se atraem. Todo mundo fala isso, os opostos se atraem, né? Beleza, os opostos se atraem. Tá bom. Essa carga que eu chamei de A, ela encosta na carga B? Não, não encosta. Ela vai lá e puxa ela com a mão? Não, não puxa. Então tem alguma coisa que A faz atuando em B e alguma coisa que B faz atuando em A. É o que a gente chama de campo elétrico. Para fazer uma analogia, gente, que não tem erro, presta atenção nessa analogia. Imagine você, está no alto de um trampolim de uma piscina. Aí você vai andando no trampolim, ó, aqui é o trampolim, você vai andando. Quando o trampolim termina, você continua andando. O que acontece? Você cai ou você sobe? Você cai. Você cai porque a gravidade te puxa para baixo. Todo mundo, né, sabe disso. Tá bom, beleza. Gente, a gravidade é um campo gravitacional. O planeta Terra não encostou em você e te puxou para baixo. Ele fez um campo gravitacional. A força-peso que te puxa para baixo é uma força de campo. O planeta Terra não encosta em você, ele te puxa para ele. Tá? A carga elétrica é como se fosse a mesma coisa, só que agora a força elétrica é uma força de campo. E que campo que é esse? É o campo elétrico. No caso da gravidade, campo gravitacional. No caso da força elétrica, é campo elétrico. Não muda nada, tá bom? Tanto que o estilo de cálculo da gravidade, né, da aceleração da gravidade até chegar nos campos gravitacionais, o estilo da força é exatamente igual ao da força elétrica. Tá? Então, o campo elétrico, gente, é uma coisa que existe aqui, ó, em volta da carga que atua em seu redor. Eu vou representar aqui, então, olha só. Eu tenho uma carga positiva e eu vou representar aqui uma carga negativa. Deixa eu apagar aqui, eu tenho mania de apagar com a mão. O campo elétrico, gente, é uma coisa que acontece aqui, ó, em volta. Você não vê, mas está acontecendo. Ó, você não vê, mas está acontecendo. Aqueles televisores de tubo, aqueles grandões, quem já encostou o braço próximo daqueles televisores e os pelos dos braços, assim, ó, eles ficaram um pouco arrepiados, né? Eles se levantaram. Por quê? Porque tem um campo elétrico ali próximo atraindo os pelos do seu braço. Tá bom? Então o campo elétrico é um campo que existe em volta de um corpo carregado, positivo ou negativamente. Tá? Por convenção, nós adotamos que o corpo de campo elétrico positivo, ele tem um campo saindo dele. E um corpo elétrico negativo tem um campo elétrico indo para ele. Tá bom? Aí ele me ensinou como que eu calculo a força elétrica de uma carga solta em um campo. O que é isso, gente? Imaginem que eu vim aqui, ó, e botei uma carguinha aqui, ó, uma carguinha negativa. Vou chamar de Q e ela é negativa. Essa carga não vai aproximar ali, ó, daquela cargona positiva? Não vai? Vai. E aí, olha só, essa fórmula aqui, ó, nos dá o campo elétrico em função da força e da carga. Ou seja, a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes o valor da carga que você colocou ali. É isso que ele quer dizer. Então, quando você coloca uma carga solta perto de um campo elétrico criado por outra carga, essa é a carga solta, essa é a carga fixa. Como que você calcula a força elétrica ou o campo elétrico? Gente,
a força elétrica existente para atrair essa carga para cá é igual ao campo elétrico onde ela se encontra vezes o valor da carga. Tá bom? É exatamente isso daí. E essa outra fórmula aqui, Hugo? Gente, é uma ou outra. Olha só. Força elétrica dividido por Q é exatamente igual a isso daqui. Veja bem, força elétrica aqui, ó, não é K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado? Se você vai dividir por Q, vai ficar K vezes Q1 dividido por D ao quadrado, que é exatamente essa fórmula aqui. Tá bom? Então não tem mistério, tá? Ah, Hugo, essa parte de eletrostática tem muita formulazinha muito chata. Cara, infelizmente, a parte de eletrostática realmente tem muitas formulazinhas e a aplicação a gente precisa praticar e memorizar. Então, ó, pega aí uma folha de papel, já coloca essas fórmulas, prega na porta do seu quarto, para todo dia quando você sair de lá, você vai olhar e vai lembrar. Ih, ó, o Hugo falou para eu pregar, para eu memorizar. Memorizar o quê? F é igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, e F é igual a E vezes Q. Pronto. Se você fizer isso daí 3 dias na semana, você já está lembrando mais de mim, mais dessas fórmulas aqui do que seu próprio nome. Fechou? Então, gente, aí nós terminamos a parte de conteúdo da semana 3 e da semana 4 para o terceiro ano do PET de Física, tá? Mas, novamente, eu prometi e já estou fazendo. Na descrição do vídeo eu vou colocar aqui, ó, um grupo de estudos que nós fazemos, onde eu estou fazendo um mapa da física e vou fazendo gradativamente. Eu estou começando desde a parte de vetores e estou indo aos poucos subindo o vídeo praticamente todo dia de conteúdo de física bem detalhadinho. Para que vai ser isso? Cara, durante a aula de física, você fez ali, não entendeu muito bem às vezes, assiste lá que vai te ajudar e vai complementar o que seu professor falou com você aí, a aula que você assistiu, enfim, o que for. E aí, cara, vai ficar todo mundo, ó, fera em física. Valeu, um abração, galera. Até o próximo vídeo. Falou!